Entendendo as premissas iniciais que a gente abordou na aula anterior, agora a gente vai olhar a planta de locação. A planta de locação, primeira coisa que a gente faz, estão lembrados? Pega a prancha, põe em cima de uma mesa e olha ela como um todo. Então, estou vendo como um todo aqui. Eu estou vendo que tem um desenho aqui, tá vendo? Isso aqui é a locação da obra. E aqui, ó, olha o tamanho desse carimbo. Então, como eu fiz esse projeto, eu gosto de deixar o primeiro carimbo da prancha de estrutura com o máximo de informações possíveis que a pessoa precisa ter para poder executar. Uma das informações aqui, que eu considero uma das mais importantes, na verdade são duas, igual eu citei anteriormente, é o tipo de concreto, a resistência do concreto que tem que ir nessa obra, e a segunda informação é o tipo de fundação. Então aqui já dá para ver que é uma estaca de 30 centímetros. Então vai ter escavação manual, né? Pode ter escavação manual ali no bloco de coroamento, mas vai ser uma fundação feita com estaca. Então vamos dar uma esmiuçada aqui nesse projeto para que a gente entenda o que é essa planta de locação, que é a primeira prancha do projeto estrutural. Vamos aqui entender, olhando o carimbo, que é a primeira coisa que a gente olha. No carimbo aqui, já estou vendo de cara que é a folha 01 de 019, então eu sei que esse projeto estrutural tem 19 pranchas. O projetista é Paulo Ribeiro, que sou eu, é um projeto estrutural e o conteúdo aqui é uma planta de locação. Beleza, então ela é a primeira planta que a gente vai usar na obra. Lembra que eu falei que o projeto arquitetônico é o projeto principal? E ele é. A partir dele, ele vai nos dar uma planta de locação e vai ser a primeira prancha usada na obra. Antes da planta arquitetônica, a primeira prancha usada é a planta de locação. Então aqui eu já coloquei uma legenda, vocês estão vendo? Pilar que morre no pavimento, pilar que segue no pavimento superior. Isso vai valer para as demais pranchas. Isso aqui é muito importante, guarda essa informação. Esse Ezinho igual é indicação de rebaixamento ou elevação da viga em relação ao nível do pavimento. Tá? Bem atentos procurando esse Ezinho na planta de estrutura, porque ele é muito importante. E aqui eu coloquei algumas notas. Tá vendo? É um errinho aqui que por algum motivo saiu aqui do local, deu uma deslocada, mas dá para entender. As dimensões dos elementos deverão ser controladas rigorosamente durante a execução. Por que eu coloquei isso? Porque às vezes o pessoal tem ali um pilar de 15 e ele quer reduzir para 14. Não façam isso. A seção ela é milimetricamente calculada, tá? Principalmente de elementos enterrados. Não reduzam uma seção de um elemento de concreto. Isso é muito sério. Porque um concreto armado, uma estrutura, ela é composta de dois elementos, a grosso modo, né? Que é ferro e concreto. Concreto é areia, brita e água, né? Mas um pilar, por exemplo, ele tem ferro e concreto. E o ferro, ele não aguenta água, ele não aguenta umidade, ele oxida. E quando o ferro oxida, ele aumenta 8 vezes o seu tamanho. Vocês já devem ter visto já um pilar estourando, porque o ferro lá oxidou e aí ele está desplacando o concreto. Por quê? Uma barra de 8 milímetros ela aumenta 8 vezes o tamanho quando ela começa a oxidar. E qual que é a função do concreto? É justamente proteger essas barras de concreto, essas barras de ferro, na verdade. Então, e na fundação, para você ter ideia aqui, ó, tem até mais um detalhe aqui, ó, cobrimento das armaduras, viga baldrame, 2,5, pilares de fundação, 4 centímetros, sapatas, 5 centímetros de cobrimento, tá? Esse aqui é o cobrimento das armaduras. Por quê? Quanto mais enterrado está o elemento, mais exposto à umidade ele está. E mais propício a essa ferragem dar algum problema também está. Então, qual que é o correto? É você fazer o cobrimento certo ali, tá? Respeitar o cobrimento, que esse cobrimento já vai vir falando desde aqui do projeto. Então, continuando a leitura, passamos as notas, leiam as notas, estava falando que as elevações e dimensões estão em centímetro, as especificações contidas nesse projeto não poderão ser alteradas sem autorização do projetista, tá? Eu deixo bem claro essas informações na minha planta. E deve conferir todas as medidas antes do corte, dobramento e montagem da armadura. Então eu coloquei, eu especifiquei, mas também confiram na obra isso. Não furar viga para passagem de tubulação, de esgoto, nada. Não façam esse tipo de furo sem informar o autor do projeto. E conferir o ponto de marcação do projeto com o projeto arquitetônico. Conferir os pontos iniciais ali, né, na hora de fazer a locação da obra. Aqui já estou falando também as características dos materiais. Eu estou falando a característica aqui do concreto. Estão vendo? Então, eu quero um concreto de 25 MPa, um FCK de 25 MPa. O que significa MPa? O que significa FCK, Paulo? Isso aqui é a resistência característica do concreto. Tá? Isso aí a gente pode fazer em obra, mas para você fazer em obra com essa especificação, você tem que consultar um engenheiro estrutural e falar, engenheiro, qual que é o traço que é para usar aqui? Tá?
Ele vai te pedir algumas informações e vai te passar um traço padrão que você tem que seguir e tem que usar vibrador na obra para poder vibrar esse concreto. Ou, que é a opção que eu mais gosto de pedir tudo usinado. Paulo, mas eu vou fazer 2 pilares. Aí não tem jeito. Então, eu organizo minha execução para que eu faça todos os pilares de uma vez, para que eu consiga pedir esse concreto na usina. Algumas usinas, elas mandam no mínimo 3 metros cúbicos. Então, você tem que ter uma quantidade relevante ali de elementos para ser concretado de uma vez só, para garantir esse MPA. Então, isso aqui, ó, essa informação de fundação que a gente já conversou, e a fundação e a informação da resistência do concreto, são as duas informações mais importantes do projeto estrutural. É a partir dele que a gente vai saber o tipo de concreto que a gente vai pedir e como que vai ser feita a fundação, né? Se vai ser estaca, se vai ter sapata corrida, se vai ser sapata comum, se vai ser radier. Então, está aqui especificadas essas informações. Aqui eu já estou dando já um resumo de material por elemento. Então, eu estou falando que vai ser gasto esse volume de concreto aqui, ó, concreto 25 MPa, nas vigas, nos pilares, nas lajes, na escada, na fundação, total. Então, essa obra vai gastar no total 48 metros cúbicos de concreto. Vai gastar aqui 1.600 kg de ferragem. Por que eu coloquei esse resumo de material aqui? Para quem for armar na empreita, saber quantos quilos ele vai ter que armar de ferro. Eu gosto de passar a ferragem armada no quilo. Então aqui, ó, já estou dando isso bem prático e fácil aqui por elemento. Eu quero que o cara arme só as vigas. Já tenho o valor das vigas. Quero que o cara arme somente a fundação. Eu tenho quantos quilos tem a fundação. Que aí eu empreito isso aí por quilo. Para mim fica muito melhor a minha execução. E aqui também tem por peso, né? Aqui é um resumo total, aqui tem por peso. E aqui também eu tenho uma quantidade por barra. Então eu já sei quantas barras vão ser ali por cada elemento. Então tudo isso descrito para já facilitar também o pedido desse material. E aqui eu tenho um corte esquemático. Tá vendo aqui o nome? Corte esquemático. Que é para eu saber os níveis da obra. Eu sei que vai ter o primeiro pavimento aqui no nível 0, o segundo pavimento vai ser com 3,15 e o terceiro pavimento com 6,30 m. Então, tá lido o nosso carimbo, muita informação relevante. E realmente, gente, é leitura, tá? Leitura e interpretação. Leitura e interpretação. Então, como foi que eu me comportei aqui como projetista? Coloquei resumo de materiais. Lembra que eu falei que isso era atribuição dos engenheiros? Na parte estrutural, eu já estou especificando. Então, vocês não vão se preocupar em quantificar quantos ferros vão ter, não. Isso vai no meu projeto e geralmente vai em outros projetos também, não é exclusividade minha. E a sua preocupação é fazer o corte e a dobra de forma correta, tá? O pedido aqui já vai vir basicamente feito, né? Aí eu dividi por etapas. Pedi por parte. Falei também a resistência do concreto. E na planta aqui está indicando que vai ser feita uma fundação tipo estaca, tá? Agora vamos para a planta de locação em si. Tá vendo aqui, ó? Planta de locação. Uma planta de locação, eu vou mostrar para vocês aqui como que ela fica na vida real. Tá? Só um minuto aqui que eu estou abrindo aqui o outro programa para que eu mostre para vocês. Ok, já estão vendo aí, certo? Pronto. A gente estava lá vendo a planta de locação e isso aí é uma obra que eu executei, que é uma locação de uma obra. Isso é uma obra grande, tá vendo? Pelo tamanho das pessoas aqui a gente já consegue identificar que é uma obra grande. E aqui, ó, olha o meu gabarito aqui. O gabarito é o local onde a gente vai colocar as informações da planta de locação, tá? Então, o gabarito é um cercado, entre aspas, com madeiras fincadas no chão, firmes, e com réguas de 15 aqui para que a gente possa colocar os pregos de acordo com a planta de locação. Então, primeiro eu estou mostrando para vocês o visual de uma locação de uma obra, e agora, assim que eu acabar de mostrar as fotos aqui, eu vou mostrar para vocês como que faz essa locação efetivamente. Olha aqui como é que eu fiz, tá vendo o gabarito? Se vocês olharem aqui, ó as linhas passando aqui. Bem clarinho aqui, tem umas linhas aqui, ó, duas linhas aqui, tá dando para vocês verem. E aí, quando eu faço o encontro dessas linhas que tem lá na planta, é onde vai dar um pilar. Então, onde vai dar uma sapata. Então, tem um sapata, as duas maiores sapatas do projeto são essas duas aqui, ó. Vendo os outros sapatos são relativamente comuns, 1,10 m, 1,20 m. E essa casa aqui é uma casa muito grande, com 2 pavimentos. E essa casa eu não fui o engenheiro estrutural dela. Tem um outro engenheiro estrutural, então eu me ativo a executar. E por mais que eu soubesse fazer cálculo estrutural, por mais que eu trabalhasse com isso,
qualquer alteração eu ligava para o engenheiro estrutural. Por exemplo, eu cheguei, essas sapatas aqui desse canto, solo firme, tá vendo? Na próxima imagem, ver se eu consigo mostrar, olha para cá, areia. Na metade do lote para cá deu solo firme e na outra metade para cá deu areia, pareceu que era um areal. Liguei em engenharia estrutural, você fez um cálculo assim assado, só que na sapata tal e tal e tal eu achei areia. Como que eu devo prosseguir? Devo prosseguir do jeito que está? Vai dar certo ou eu tenho que fazer alguma alteração? Ele falou, poxa, Paulo, interessante isso aí, na sondagem não mostrou isso, então, nesses pilares, nessas sapatas aí, nós vamos fazer um furo de trado manual, para a gente fazer ali uma concretagem de um elemento estrutural ali para reforçar essas sapatas que estão na areia. Olha como a comunicação na obra é importante. Eu segui o projeto dele, olha as linhas aqui de novo, ó. Tá vendo aqui as linhas de eixo? Nós vamos ver agora e entender o que elas são na realidade do projeto estrutural. Então eu queria mostrar para vocês aqui esse gabarito. Tá vendo que esse gabarito tem uns negocinhos pretos aqui escrito? É justamente o tipo de linha que vai ser passado. Então aqui agora, vamos abrir o projeto de novo e entender essa locação. Numa locação de obra, essa obra aqui, eu estou vendo que isso aqui é uma planta de locação, e aí eu sempre me pergunto, onde é que é o primeiro ponto? Como que eu vou marcar o primeiro pilar? Primeiro, você vai fazer uma demarcação do lote, né? Se for um lote aberto, se for um lote fechado, então é mais fácil. Mas aqui, ó, marcação do lote. O lote tem 12,50 por 30, então você vai demarcar o lote. Demarcou o lote, eu defini aqui que desse ponto zero, eu marquei o primeiro pilar, ou o primeiro bloco de fundação, porque aqui eu poderia usar uma, vocês estão vendo aqui, ó, isso aqui é o nome do que é isso. Isso aqui é um HA, que até então não falou nada, mas vamos ver se eu vou falar aqui sobre isso. Tem um tal de HB e tem um C30, é muito código. Aí você fala, poxa, não entendi nada dessas letras aí, mas eu sei que aqui é um pilar que está num bloco. Então eu vou traduzir aqui para vocês. Esse número aqui, B1, B2, dá para ver que é os blocos, né? Ele poderia ser P1, P2, que seria de pilar 1, pilar 2. Poderia ser S1, S2, S3, que poderia ser de sapata 2, sapata 3. Mas como é que era bloco de fundação, para fazer estaca, Strauss, que é um tipo de fundação, eu decidi nomear com B1, B2 e B3. Então uma nomenclatura, podia ser Z, A, qualquer coisa, desde que estivesse numerado. Então, a partir dessa locação, depois que vocês viram lá que eu coloquei todos os pilares, eu vim cá e agora gerei uma planta de locação para alocar eles. Então, para alocar os pilares, eu fui lá no primeiro ponto na quina do terreno e determinei que o primeiro pilar é locado no eixo. Na verdade, toda a minha planta é locada no eixo. Existem alguns projetistas que fazem a locação da obra com face. Eu gosto de fazer com eixo, tá certo? E quem gosta de fazer com face, tá certo também, tá? Eu prefiro fazer com eixo, que são menos linhas e menos chances de errar. Então aqui eu deixei em vermelho para facilitar realmente a quem for visualizar essa informação, qual que vai ser o primeiro pilar a ser locado, que vai ser o P1. Então ele vai sair a 5 metros, 57 centímetros e 7 linhas aqui para marcar esse eixo. E ele vai sair a 1 metro, 75 centímetros e 5 linhas para marcar esse outro eixo dele aqui. Então agora vamos entender as linhas horizontais, linha do horizonte, lembra que quando você olha para o mar está na horizontal, e a linha vertical. As linhas horizontais desse projeto são as linhas A, linha B, C, D até a G. E são essas linhas aqui, tá vendo? Mais clarinhas que estão passando aqui. Isso é uma linha de eixo, tá? Que ela pode passar no eixo ou ela pode não passar no eixo. E aqui também são as linhas verticais, que vai de 1 até o 8. Que pode passar no eixo ou pode não passar no eixo. Elas são linhas de referência para a marcação. O que significa? Eu com esse lote pronto, eu vou lá e faço o gabarito, cercando todos os pilares ali da obra, certo? Com o gabarito pronto, eu vou lá e vou escrever, nessa lateral do gabarito, eu escrevo A, B, C, D, E, F, G e estico a linha. No outro sentido também, eu escrevo 1, 2, 3 e estico a linha. E aí eu vou achar onde as linhas estão cruzando. Onde a linha cruzar, eu vou até o ponto para eu poder marcar. Então vamos entender aqui. Na linha A, quando eu marcar a linha A e quando eu fizer a linha 1, tá vendo? Aqui está falando que o B1 está exatamente no eixo, que não tem nenhuma cota. Vocês já sabem o que é cota, hein? E não pulou a aula aí, volta lá para a aula de projeto arquitetônico e vai lá ver o que é cota. Cota é medida. Tá?
Então aqui, se você chegou aqui no B1, dá para ver que está no eixo. Então se eu marquei certinho aqui, a linha A que está a 1,75 m aqui da divisa, e eu marquei também a linha 1 que está a 5,57 m da divisa, eu cheguei exatamente no eixo desse pilar. Beleza, Paulo, para eu marcar o pilar 2, eu vou usar a mesma linha A, tá vendo? E aí eu já vou aqui para a linha 2. A linha 2 está a 3,12 m da linha 1. Então, se eu vim cá e marquei a linha 1 certinha no esquadro, eu ando mais 3,12 m e passo a linha 2. Só que aqui, na hora que eu for marcar o pilar 2, eu vou ver um problema aqui, ó. Ele não está no eixo. Tá vendo que tem uma cota aqui marcando? Ó, se ele estivesse no eixo, ele estava no meio certinho, igual o de cá, no cruzamento das linhas. Esse pilar é um pilar deslocado. Ele está alinhado, tá vendo? Possivelmente não. Ele com certeza está alinhado aqui, ó. Essa face, com essa face, com essa face. Porque é justamente a divisa da obra. Mas na hora de colocar as linhas, não tem como colocar uma linha que passe pelo centro de todos os pilares. Então a gente coloca linhas assim, base, e aí todo pilar você tem que olhar. Beleza, esse pilar, esse sapata 2, bloco de fundação 2, ele está no cruzamento da linha A com a linha 2, e ele vai estar a 18 centímetros deslocado para a divisa, tá vendo? 18 centímetros deslocado para a divisa, e 3 linhas ali deslocado para a parte de fora do terreno aqui. Tá vendo? Olha a linha mais para cá um pouquinho. Então, colocou-se o pilar 2. Beleza, Paulo, como é que eu vou colocar o pilar 3? O pilar 3, vamos olhar na planta aqui. O pilar 3, a sapata 3, ela está aqui ó, na linha 4. Então, eu já marquei a linha 1, a 3 e 12. A linha 2, a 3 e 12 do ponto 1. Já marquei a linha 3, agora eu vou marcar a linha 4. Estiquei a linha 4 no meu gabarito. Estiquei a linha A. E aqui, ó, a mesma configuração do de cá, tá vendo? É deslocado 18 e é deslocado 3. O pilar 4 é a mesma coisa. Ou seja, está mostrando que esses três pilares são iguais. Então, por que isso está acontecendo? Porque esses pilares aqui são os pilares de divisa. Ô Paulo, por que esse pilar também não ficou? Você podia facilitar a nossa vida. Só que não é uma questão de facilitar a vida, é uma questão da estrutura. Eu não poderia girar o pilar para essa outra direção, porque esse pilar, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Esse pilar aqui, ó, é esse pilar. Vocês estão vendo aqui, ó? Então ele está segurando essa laje e está segurando esse balanço aqui, ó. Então ele não podia ser virado para outra direção, porque ele iria atrapalhar a arquitetura. Olha a arquitetura e os pilares escondidos, tá vendo? Então, eu tive que colocar isso nessa posição, mas eu sei que os outros pilares aqui estão todos alinhados, ó, pela baldrame. Inclusive a face desse aqui, ó. Olha lá. Estão todos alinhados. Por isso que esses três pilares aqui, ó, que vocês viram lá, eles deram o mesmo deslocamento ali de eixo da planta de locação. Então, vamos voltar para a planta aqui e continuar fazendo a locação. Vamos lá para o pilar 5. Pilar 5, eu vou marcar a linha, botar uma linha no ponto A e botar a linha aqui no ponto 7. E vou marcar o pilar 5. Esse pilar 5 já tem uma diferença. Ah, Paulo, mas não é tudo igual lá da frente? Não, esse aqui é uma área gourmet. Esse aqui tem um deslocamento real. Então, vamos seguir o projeto, tá? Se atenha ao projeto que o estrutural calculou. Mas também, vocês podem ir lá e conferir na planta arquitetônica se realmente está batendo as medidas. É importante ter esse senso, né? Mas nesse caso que eu já conferi, eu sei que está batendo. Então, aqui é a mesma coisa. Fui lá na linha A, fui na linha 7, tá vendo? Fiquei no meu gabarito e vi que esse pilar está deslocado 2,5 para o fundo do lote e 22 centímetros para a divisa do lote. Lanço esse deslocamento e faço a marcação da sapata ali com cal, igual eu fiz. Tá? Ou marca com uma cavadeira, como vocês acharem melhor. Então aqui agora é cara crachá. Chegamos no cara crachá. Para marcar o pilar 7, só tem o pilar 7 nessa linha de eixo aqui. Ó. Então ele tá nesse eixo, tá vendo que não tem cota, mas ele não está no eixo da linha 5. Não, o eixo da linha 5 está deslocado para a direita, para o fundo do lote. Então a mesma coisa. Então aqui, locar pilares e sapatos a gente já entendeu, né? Esse projeto de locação aqui ele foi feito para marcar o eixo das sapatas ou o eixo das fundações, no meu caso aqui o eixo dos blocos, tá?
E ele tem essas linhas de referência que você marca no seu gabarito, e a partir da linha de referência você vai dando os deslocamentos para que você chegue no local certo. É aqui que sua obra vai ficar certa. O esquadro da obra ele começa aqui. Tá? Esse esquadro ele não pode errar. Esse esquadro ele tem que ser certo, o gabarito tem que ser firme para que isso dê certo. Paulo, mas você leu um monte de código lá que eu não entendi foi nada. Então, vamos lá, vamos traduzindo parte por parte. Isso aqui significa bloco 1, não tem dificuldade. E esse HA e esse HB? Eu não falei em lugar nenhum. E esse 1xC30? Vocês lembram de como lia porta e janela lá no projeto arquitetônico? Lembra que era um xizinho e um outro número? Por exemplo, 1 metro, xizinho, 1,10. 1 por 1,10. Aqui esse xizinho geralmente tem o mesmo significado, né, de vezes, de multiplicado. Então quer dizer que é uma vez C30. E o que é C30? Vamos procurar na prancha. Olhar a prancha como um todo. Opa, parece que aqui tem uma legenda. Aqui, tem uma legenda cá no cantinho. Olha aqui, ó, estacas. Isso aqui é uma simbologia de estaca. Ou seja, no bloco, está falando que tem uma estaca só. E tem um pilarzinho na cena. Porque poderia ser grande e ter duas estacas no bloco. Mas aqui, ó, todos os pilares, ó, se você olhar visualmente, só tem um símbolozinho de estaca. Ou seja, todos os pilares só tem uma estaca. Vamos voltar lá para a legenda para a gente continuar entendendo isso, hein? Simbologia. Isso aqui é a simbologia de uma estaca. O nome, aqui agora explicou. O nome daquele C30 é o nome da estaca. Então a estaca significa, o nome dela é C30. Do mesmo modo que o bloco chama B1, B2, B3, a estaca ela é C30. E ela tem um diâmetro de 30 centímetros. E ela tem 23 unidades. Então você sabe que vão ser 23 furos de estaca. Tá? E olha aqui a descrição do HA e do HB. HB é literalmente a altura do bloco. H de altura, que vocês já viram já, e B de bloco, então a altura do bloco. E a altura HA, essa altura HA aqui seria um fuste, um toco de pilar. Mas nesse caso não vai ter um toco de pilar, porque ali já vai nascer o pilar da construção, que vai ser uma estaca broca. Então, isso aqui é uma descrição para a gente entender lá a planta de locação. Então vamos voltar aqui agora e traduzir com essa legenda que a gente já viu aqui. Bloco 1, a altura do fuste 0, a altura do bloco 60 centímetros. E ela tem uma estaca C30. Esse projeto aqui foi um projeto bem simples e ele só tem um tipo de estaca. O B1, B2, B3, até o B23 são todos iguais. O B1 que é igual ao B2, que é igual ao B3, que é igual ao B4, só tem um tipo de estaca. Todas elas vão ser 60 por 60. O que vai variar é o HB delas. Então, o projeto estrutural ele demanda mais atenção do que o projeto arquitetônico para a leitura, tá? Fiquem muito atentos com cada letrinha dessa, cada número desse. Paulo, você não leu essa tabela. Essa tabela aqui ela é voltada para quem vai fornecer as estacas. Porque as estacas a gente não compra, a gente não fabrica, né? A gente compra. Então aqui, ó, eu tenho informações do tamanho da estaca. Eu tenho informações aqui do lado B, tá vendo? Do lado H da estaca. Eu tenho aqui também informações da carga da estaca, que é importante para ele entender também como que essa estaca tá, o peso que essa estaca vai receber. Tá? Então, esse campo aqui é um ponto para quem vai fornecer as estacas. Tá? Vocês podem ler que é basicamente a posição X e posição Y e a carga que cada estaca vai receber. Então, quem vai fornecer a estaca vai pegar isso e olhar, não, essa minha estaca com 30 centímetros, ela vai aguentar esse esforço que ela está solicitando. Tá? Então, esse aqui é um campo mais para quem vai fornecer as estacas. Então, entendido isso, a gente já consegue traduzir toda essa planta de locação. É um bloco 1, ele H não tem fuste, não tem toco de pilar, já é direto no pilar. Ele tem uma altura do bloco de 60 centímetros e ele é composto, dentro desse bloco vai ter uma estaca. Vamos ver isso no 3D para ver como é que fica, para facilitar o entendimento. Olha aqui. Tá vendo? Esses aqui são os primeiros pilares da construção. E aqui está bem claro. Aqui, ó. Por isso que não tem toco de pilar. Já é o próprio pilar que está começando aqui. Tem um bloco. Esse aqui é o bloco de coroamento. E aqui, afundando, tem a estaca. Está bem entendida essa parte aí. Vamos voltar aqui agora para o PDF. Ok. Estamos na prancha novamente. E
ficou definido dessa forma. Olhando o panorama geral, já lemos o carimbo, já lemos a locação da obra, já vimos aqui o tipo de fundação. Ô Paulo, você não vai ensinar a gente a armar essa fundação, não? Como a estaca ela é fornecida direto do proprietário, vocês não precisam armar. E aí eu vou explicar sobre o detalhamento de armadura numa próxima aula. E aí eu vou entrar nesses detalhes. Mas aqui o importante é vocês saberem que vai ser estaca e vocês entenderem a dimensão desse bloco. Que todos os blocos são 60 por 60, como está falando aqui. E a única coisa que altera neles é a HB, que é a altura do bloco. Que é aquela altura assim. Então todos aqui ó, são 60 por 60. E só que tem alguns que tem uma altura um pouco maior. Quer ver? Ó? Esse HB aqui, esse é 70, tá vendo? Esse é 70, do B19, do B20. Já o B21 é 60. Então, tem um de 80, tem um de 90, tem outro de 90. Então, eu tenho uma variação de altura aí entre 60 e 90 de altura de bloco. Isso é de acordo com a carga que o pilar está recebendo. Então, não é por acaso que eu dimensiono isso. Isso é dimensionado de acordo com a solicitação de esforços daquele projeto. Então, isso é uma planta de locação devidamente esmiuçada. Vocês já estão aí, já passaram as aulas e já entenderam que isso é uma leitura de projetos. Então, está definido o carimbo, entendemos as informações de locação de obra, deciframos todos os códigos que tem aqui nessa primeira planta de locação, desde o início da marcação do lote até esse ponto final, que é a locação das linhas, para que seja feito o gabarito, igual aquela imagem que eu te mostrei. Entendemos a legenda aqui do tipo de fundação, a altura do bloco, entendemos o nome da estaca, que só tem um tipo de estaca para toda a obra, entendemos aqui que todas as estacas são iguais por essa simbologia, entendemos que todas elas vão ter essa mesma largura e comprimento, o que vai ser diferente vai ser a altura delas, que é justamente esse HB aqui. Ó. Fiquem atentos aí na próxima aula.